Deus seja louvado. Amém. Eu venho perante toda a Irmandade dar um testemunho do que está, na verdade, uma bênção que eu estou colhendo nesse momento, né? Nesses dias. Alguns aqui de vocês sabem que a gente trabalha com obras, com pisos, né? Epóxi, e faço bastante isso em garagem de algumas construtoras. E nós fizemos terminamos o ano passado, ficou muito bonito, e vem um orçamento atrás do outro, e eu já tinha feito o orçamento dessa obra que nós estamos fazendo agora, atualmente, e tinha perdido esse orçamento porque o preço que havia sido solicitado não pagava nenhum material, né? Falei, não é possível. Então, fecharam com outro, glória a Deus por isso, e estávamos fazendo uma outra obra da mesma construtora, que ficou muito bonita. E o gerente geral desta obra que nós terminamos o ano passado assumiu a gerência dessa, tá, que nós tínhamos perdido. Quando nós tínhamos feito, antes de fazer qualquer obra, nós precisamos fazer amostras. E não só nós, vários concorrentes nossos também fazem. E eles vão, então, aprovar essas amostras. Quando nós fizemos a amostra, eu, conversando com o mestre de obras, eu disse para ele, eu vou fazer essa obra aqui em nome do Senhor Jesus. Essa obra é minha. Perdemos, por causa do preço, tudo bem. Terminamos a outra, que ficou muito bonita. O gerente ficou o mesmo. Ele fez, tá, romper o contrato com quem tinha já fechado, da obra perdida, e fechou conosco. Ele confiou tanto que ele abriu o preço. Ele falou, olha, eu preciso que você me faça um pouquinho menor do que esse preço. Nós fizemos e fechamos a obra. Então, quando a gente fala, tá, que a gente, né, usa o nome do Senhor Jesus, e eu falei com muita fé, eu vou fazer essa obra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele fez romper o contrato, gente, isso não existe dentro de uma construtora, para poder fechar conosco. Glória a Deus. Tem sido difícil, o inimigo tem se levantado, né? No epóxi a gente não pode de poeira, água e óleo, porque não adere. É um aguaceiro sem fim. É um aguaceiro sem fim ali. A gente acaba de fazer uma parte, enche de água, vem um caminhão-pipa, derrama, mas a gente não murmura, nós damos glória ao nome do Senhor, e tem ficado um trecho mais bonito do que o outro, para a honra e glória do nome do Senhor. E o inimigo não vai nos vencer, ele está nervoso, tá? Mas a gente não vai desistir, nós vamos terminar essa e o Senhor vai abrir outras. Então, eu precisava dizer do poder do nome do Senhor Jesus. Quando a gente diz, né, isso aqui eu vou fazer em nome do Senhor Jesus e honrar, né, ele não vai nos abandonar, ele sempre vai. Então, assim, foi para nós, realmente, eu precisava vir contar, porque isso não existe. Né? Assim, aos olhos humanos, né? Pô, fechou com uma outra empresa, não consegui fazer o valor, ele rompe o contrato para fazer com a gente, né? Então o Senhor falou, você falou que você ia fazer essa obra, você vai fazer essa obra porque eu honro o meu nome, tá? Então Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, hoje eu quero agradecer a Deus a uma obra que Deus fez na minha vida muito grande. Que assim, eu tenho um terreno e era eu e a outra parte tinha que regularizar uma situação na justiça. Aí saiu o documento do fórum, tudo. Aí a outra parte olhou para mim e falou assim, eu não te dou R$1 para fazer nada, você vai, se quiser resolver, você resolve sozinha. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Senhor, eu sozinha. Aí eu clamei a Deus, falei, Senhor, isso não é justo perante o Senhor sabe. Mas o pastor Rodrigo sempre fala para a gente clamar o Senhor dos Exércitos. E eu clamei o Senhor dos Exércitos e Deus veio grandemente na minha vida. Aí eu peguei todas as documentações no fórum, levei no cartório aqui de Alphaville. Chegou lá, o rapaz falou, vai ficar X. Aí eu quase caí para trás do valor. Eu falei, mas moço, tudo isso? Ele falou, tudo isso. Aí ele até olhou para mim e falou, moça, aqui a gente não faz nada de graça.
Aí eu falei, tudo bem, eu vou correr atrás do dinheiro e aí eu volto para resolver. Aí eu corri atrás, pega daqui e dali, me virei nos 30 e clamando a Deus, e sempre clamando a Deus que o anjo Miguel, o anjo Gabriel passasse na frente, que o Senhor dos Exércitos não me desamparasse naquele momento. Aí consegui o dinheiro, fui no cartório de Alphaville com todas as documentações, chegou lá, eu sentei, chamou minha senha, eu sentei. A moça me pediu toda a documentação e falou, deu 3 minutos e falou, toma esse protocolo, você volta para pegar o documento daqui 15 dias. Eu falei, moça, mas aonde eu pago? Ela falou assim, pagar o quê, moça? Você não precisa pagar nada. Eu falei, mas moça, eu vim aqui e o rapaz me falou, eu primeiro liguei, o rapaz falou, você tem que vir aqui trazer todos os documentos para a gente te falar o valor que vai ficar para você fazer o documento. Aí eu falei assim para ela, moça, você não está entendendo. Aí ela falou, moça, quem não está entendendo é você. Você deu entrada pela Defensoria Pública, você não precisa pagar nenhum real. Aí eu olhei para ela com as pernas tremendo na cadeira e falei assim, moça, glória a Deus, Deus me honrou. Aí a moça mesmo olhou assim, estacalou o olho e olhou para mim e falou assim, glória a Deus também, moça, você não precisa pagar nenhum real. Gente, eu fiquei numa alegria tão grande, porque assim, eu sozinha não tinha de onde conseguir aquele dinheiro. E Deus, Ele fez o seguinte na minha vida, às vezes a gente acha que Deus vai chegar de um jeito na vida da gente. E Deus chegou de outra forma, a qual eu nem esperava. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por isso. E Deus tocava grandemente no meu coração desde ontem, que eu tinha que vir na igreja, que eu precisava contar esse testemunho. Porque se tiver alguém passando qualquer prova, para acreditar que no último instante, Deus chega na nossa vida. Tanto é que eu saí daquela cadeira, da onde eu estava sentada com a moça, fui para a cadeira de trás, minha mãe estava comigo, a minha mãe até falou assim, Josi, mas será que a moça entendeu o que é para fazer o documento? Aí eu voltei lá e falei assim, moça, mas espera aí, você entendeu certinho? É isso que precisa fazer? Ela falou, isso, moça, precisa fazer. Vai embora que Deus é com você na sua vida. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, que foi assim, a mão de Deus. E hoje, com esse dinheiro, eu estou terminando a construção da minha casa. Tenho que agradecer a Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu tenho uma obra para contar que aconteceu na minha vida em maio. Eu ajuizei uma ação representando a minha cunhada. Minha cunhada, durante a pandemia, ficou desempregada. Ela trabalhava numa lanchonete e, infelizmente, né, por conta de toda essa situação difícil que a sociedade enfrenta, essa lanchonete terminou fechando. E ela tinha, acho que 4 anos lá, de 4 para 5 anos já. E o empregador dela não tinha dinheiro para pagá-la. E quis oferecer, meio tentar ludibriar ela, né? Oferecer um valor bem irrisório, que não era nem 1/3 do que ela deveria receber. E aí ela não aceitou. E com isso ele se enfureceu e falou que se ela quisesse receber alguma coisa, teria que ir para a justiça para receber, que ele não tinha dinheiro para pagá-la mesmo, então ia ficar daquele jeito. Aí ela se entristeceu, chegou na minha casa, me contou a situação, e aí eu fiquei comigo, né? Eu falei, meu Deus, se o senhor, né, tocar no meu coração, eu entro. E ela falou assim, meu apelido é Titi. Titi, me ajuda, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para quem recorrer, e você é advogada. Eu falei, tá bom, eu pego sua causa. Peguei, ajuizei a ação, demorei um pouco, mas eu acredito que também era o tempo de Deus, não ficou nada atrasado, e hoje eu entendo por quê. E quando foi no dia 9 de maio, eu ajuizei essa ação. E aí, como ela não recebeu o valor das verbas trabalhistas, não conseguiu sacar o FGTS dela, aí eu entrei com um pedido de tutela antecipada. Vou tentar explicar de uma forma mais simples para a Irmandade, né? Como se fosse para o juiz liberar antes, pelo menos o montante do FGTS dela, que já estava disponível lá na Caixa, e para que ela pudesse dar entrada no seguro-desemprego dela, né? Porque ela com 3 crianças, só meu irmão trabalhando. Aí eu fiz, e aí no prazo de, acho que de 5 dias, no meio da semana, acho que foi numa quarta-feira, eu recebi a decisão do juiz, consultei, e ele tinha negado o meu pedido. E eu fiquei na hora inconformada, né?
inconformada, não aceitei aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso, Senhor, porque esse valor é dela, é direito dela, e isso iria ajudar tanto ela como meu irmão, a família, né? E eu fiquei com aquilo, eu falei, não, eu vou recorrer. E aí eu comecei a procurar. Só que de tutela antecipada é como se fosse, é uma decisão interlocutória, então é uma decisão antes da data de audiência. E para esse tipo de situação não existe um recurso cabível. Só como se fosse um mandado de segurança, como se a gente tivesse que caçar a decisão do juiz, digamos assim. E eu falei, então eu vou impetrar. Se tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu fiquei extremamente inconformada, porque eu redigi a petição inicial muito bem, eu apresentei dentro das documentações que a gente tinha, que não eram muitas, até porque o empregador se negou a entregar o termo de rescisão, se negou a entregar tudo, ele não, né, para dificultar mesmo. Eu falei, meu Deus, mas estava tão bem redigido, eu acredito que esse juiz nem chegou a ler a minha inicial, porque infelizmente a gente sabe, quem é advogado, a gente sabe que às vezes acontece isso, né? Senhor, ele não prestou atenção, ele não leu, ele não viu os documentos, porque não é possível ele negar isso para uma pessoa que está desempregada, tipo, já praticamente 5 meses, não recebeu nem o valor das verbas rescisórias. A Caixa Econômica já demonstra nos documentos que está disponível lá o saque do FGTS para ela fazer, ela só precisaria do termo de rescisão, e já que não tem, com o alvará judicial já ajudaria. E aí eu fiz o pedido de reconsideração para o juiz, apresentei tudo novamente, mostrei a minha indignação, e a audiência dela está marcada para abril do ano que vem. E eu lembro que no pedido de reconsideração eu coloquei que não seria penalizar ela 2 vezes, porque primeiro o empregador não pagou, a gente até entende, mas assim, a justiça também negar um pedido que já era fato, né? Então, demonstrei minha indignação e coloquei nas mãos de Deus. Mas eu lembrei, naquela semana eu fiquei muito chateada, assim, sabe? Porque eu falei, não é possível, porque eu comecei até a questionar a minha vida na advocacia, porque eu falei, meu Deus, a gente que é advogado sofre tanto, porque a gente sofre no tribunal, sofre com o juiz, sofre com o cliente, sofre em escritório. A gente se empenha tanto para fazer algo, e aí chega na mão do juiz, eu acho que o cara nem lê direito, eu já comecei a ficar inconformada. Falei, meu Deus, será que sempre vai ser assim a justiça no Brasil? Mas aí eu lembrava de uma palavra que o irmão Rodrigo uma vez pregou aqui, que tem uma irmã que ela é membro desta igreja, dessa congregação, que ela entrou com uma ação, perdeu, já tinha dado trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, mas que Deus deu uma orientação para ela, e ela fez aquilo, foi contando, acho que um texto de uma passagem bíblica, e através daquilo que ela fez, ela conseguiu reconsiderar, né, que o juiz reconsiderasse. Então, de uma causa perdida, que já estava transitada em julgado, ela conseguiu e foi abençoada naquilo. Eu sempre me lembrava daquela palavra, porque eu sou muito, como eu posso dizer, eu tenho que sempre ouvir a palavra, sempre buscar, sempre vir para a igreja, para que Deus venha trabalhar no meu coração, porque eu sou uma pessoa de personalidade difícil, né? Eu sou muito inconformada com as coisas, não aceito. Eu falei, não, eu vou fazer o que for, mas essa situação não vai ficar assim. E eu fiquei nervosa na época, eu lembro. Mas eu lembrava dessa palavra e me acalmava. Aí eu orei para Deus e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, mas sim, não é para mim. Mas é pela minha cunhada e pelo meu irmão, e porque a vitória dela também é a minha vitória. Afinal, eu sou advogada dela e fiquei inconformada com aquela situação, que para mim foi, assim, não aceitei. Para mim eu acho que foi uma investida do inimigo para entristecer tanto ela como eu. E aí, com esse pedido de reconsideração que eu fiz, foi uma outra juíza, também da mesma vara, que analisou o processo e me concedeu a tutela deferiu a tutela, né, tutela antecipada. No dia seguinte, irmãos, na hora que eu recebi aquele aviso no meu e-mail, eu já parei o que eu estava fazendo, já fui olhar. E aí, na sentença, a juíza colocou que, na primeira inicial que eu tinha feito, já constava todas as informações necessárias, os documentos afirmando que ela era dona daquele direito, né? Que ela tinha aquele direito e que, por isso, estava concedendo. E, para a glória de Deus, a minha cunhada conseguiu receber o montante do FGTS dela e dar entrada no seguro-desemprego dela. Então, de uma ação que para mim não cabia recurso,
Deus trabalhou e reverteu a situação, e eu acredito que esse percurso, esse embaraço que teve no meio do caminho foi só para Deus, um trabalhar de Deus para mostrar para mim que não, que eu estou no caminho certo, e que Deus é comigo, e que tudo que eu fizer e apresentar nas mãos dele vai dar certo. Então eu fiquei muito alegre pela minha cunhada e por mim, e eu não podia deixar, eu até, na época, eu falei, eu tenho que contar isso na igreja, eu tenho que, né, quando tiver uma oportunidade, eu vou levantar e vou contar, porque eu sei que para mim isso foi um milagre, porque eu teria que, teoricamente, a gente teria que esperar até a data da audiência, que seria em abril do ano que vem, ainda tem quase um ano para frente, uma pessoa que, né, que precisava naquele momento. Então, eu me alegro muito, e eu estou contando isso hoje para a edificação da fé dos irmãos, e para a minha também. E como a irmã aqui, que testemunhou antes de mim, falou, para Deus nada é impossível, né? Às vezes a gente acha que vai acontecer de uma forma, aí vai lá e não acontece, a gente fica chateado, fica inconformado, não aceita, mas é tudo para a glória de Deus, para que a vitória, a bênção seja maior. E foi isso que aconteceu na minha vida. Então, é isso que eu tenho para contar para a igreja. Muito obrigada, Deus seja louvado. Paz de Deus, igreja. Eu ando de moto já faz um ano, contra a vontade do meu ancião, Rodrigo. Mas Deus sabe a necessidade. Eu estava vindo de moto há um mês atrás, no corredor oeste entre Osasco e Itapevi. E estava meio garoando, não estava garoando, estava frio, e aí eu começou a embaçar a viseira por conta do bafo, né, da respiração, e eu levantei a viseira. E aí, quando eu estava chegando em Itapevi, eu senti uma coceira no meu pescoço. Aí eu peguei, achei que fosse um bicho, fiz assim. Quando eu fiz assim, eu senti fazer assim no capacete, reco, e uma linha de pipa enroscou aqui na viseira do meu capacete, que cortou o meu óculos em 2 milímetros aqui, a lente do meu óculos e aqui. E eu puxei a linha e cortei, dei seta, entrei, e eu estava a 60, não era muito para aquela via. E aí eu encostei, tirei assim, foi rápido, e cortou também o capacete 2 milímetros. E aí, na hora que eu parei, um outro motoqueiro parou do lado, porque Deus ele tinha que dizer para mim. E o motoqueiro falou assim: moça, a linha do pipa enroscou no seu pescoço. E por uma linha de pipa cortar um óculos e um vidro, eu sou míope 4 graus, o meu óculos ele é grosso. O meu óculos ele é de plástico rígido. E o capacete, como os irmãos sabem, a parte é bem grossa. Com certeza ia danificar bem. Talvez se eu não tivesse levantado a viseira do capacete e eu tivesse tirado a linha do pescoço, eu não teria imaginado que era uma linha, porque eu não reparei que era linha, eu achei que fosse um bicho, eu fiz só assim. E eu não ia ter visto a grandeza do que Deus fez na minha vida. E Deus ele me ensinou 2 coisas muito grandes. Deus ele me ensinou que Ele me ama e Ele cuida de mim até a 60 por hora, 120 por hora. E também que mesmo que esteja embaçado, não levanta a viseira do capacete. E eu disse que eu só ia trocar o óculos quando eu testemunhasse. Glória a Deus. E eu preciso trocar porque esse risco está horrível. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu vim aqui testemunhar, irmãos, porque eu fiquei desempregada e eu estava com uma ferramenta de trabalho, mas eu não sabia usar. E ouvindo e assistindo as pregações dos irmãos, irmão Rodrigo, irmão Enio e os demais, Deus insistia para mim: você está com a ferramenta na mão, irmão, vai trabalhar. E eu me inscrevi no Uber, fiz o cadastro no Uber, mas não me encorajava, porque eu tinha medo.
E eu sempre vinha de manhã e buscava a palavra. E um dia Deus falou na boca do irmão Rodrigo: irmã, se encoraje. E não tenha medo, porque eu não vou tirar seu medo, mas eu vou te encorajar. E aí eu fui. E não satisfeita, assim, sabe? Com aquele receio, porque eu sou mulher e dirigi Uber, a gente fica com certo receio. Deus falou na boca do irmão também, né? Eu fui, na verdade, eu fui na agência para devolver o carro. E Deus usou o irmão lá da agência e falou assim: mas você está com a ferramenta na mão, irmã. Vá trabalhar. E para a glória de Deus eu fui. E aos poucos Deus foi tirando o meu medo. E eu só fazia a área de Osasco, só trabalho de dia. Só ficava na área de Osasco com medo de ir para São Paulo e me perder. Aí em outra ocasião, Deus usou o irmão Rodrigo, o irmão Enio. Irmãs, amplie o seu horizonte, vá além, não tenha medo. E eu fui, irmãos, para a glória e honra do nosso Deus. Agora eu estou fazendo São Paulo também. E Deus mais uma vez usou o irmão Rodrigo e falou sobre a Arca de Noé. E eu considerei o meu carro como a Arca de Noé, que só permitia entrar quem Deus quisesse, quem o anjo quisesse, só entra quem Deus permite, irmão. E eu estou aqui para agradecer a Deus, pagar todos os meus votos e agradecer também por todos os livramentos que Deus tem, com certeza, livrado de mim. Deus seja louvado. Amém.